E então a gente pode começar, antes de fazer as preces, né? Trazer a consciência para o corpo, sentir que a gente solta todos os esforços de corpo, de fala, de mente. Vai deixando a mente discursiva, as urgências do dia, os assuntos comuns, deixa tudo isso se assentar um pouquinho. Assim, aos poucos a gente abre espaço para o nosso estudo. E a gente começa então as bênçãos de Guru Rinpoche. Bom, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se. Conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nurjan Sam Pema Ge Sardom Polaya Tsenchogi Modrumi Pema June Shesuda Kurdu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Orgen Yogi Nurjan Sam Pema Ge Sardom Pola Yatsen Chogi Modrumye Pema June Jesuda Kurdu Kandro Mampekor Keki Jesu Tadruki Jingilapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Japsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodam Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanje Drupasho. Muito bem, amores. Então, a gente ainda vai seguir
Tem algum momento que a gente vai seguir esse mesmo modelo de estudo que a gente sempre fez, né? Daí, quando a gente sentir que vai funcionar, bicho, babei aqui. Não fecha direito minha, minha coisa, minha garrafa. Daí, quando a gente sentir que vai funcionar, a gente então passa para aquele esquema do grupo que a Carol coordena, de a gente estudar um pouco antes e daí discutir, né? O conteúdo já contemplado, né? Mas, por enquanto, a gente segue assim. A gente está, então, ainda no segundo ponto, né, do cultivo da bodhicitta absoluta, e o Lama está falando aqui ainda sobre shamatha, né? Sobre a prática de quiescência meditativa. Então, vamos seguir aqui, deixa eu só tirar essa marcação para a gente não se atrapalhar, para eu não me atrapalhar. Então, surpreendentemente, muitos filósofos modernos da mente afirmam que a metacognição, a capacidade da mente de se automonitorar, é impossível e não pode ser feita, né? Então, Lama estava explicando que na prática de shamatha a gente cultiva duas habilidades, vamos dizer assim. A atenção plena, que é o que permite que a gente se conecte ao objeto que a gente quer manter em foco, e a metacognição, que é o que permite a gente perceber na prática de shamatha, é o que permite que a gente perceba que se perdeu do objeto, seja por distração, seja por sonolência, né? Mas a metacognição, ela é uma capacidade de autopercepção da mente, né? Então, não só durante a prática de shamatha, mas em qualquer momento, em qualquer situação, a capacidade de se perceber, essa coisa, essa atenção autorreflexiva, vamos dizer assim, ela é essa treinada na prática de shamatha, né? A metacognição. E aí o Lama conta, eu não sei se ele vai contar aqui, acho que não, mas ele conta que uma vez ele estava dando uma palestra, alguma coisa assim, para cientistas, psicólogos, não lembro bem ou cientistas cognitivos, não sei, e ele foi assim, tipo, confrontado, né, por um deles, dizendo que a metacognição era impossível, que não era possível a mente perceber os próprios pensamentos, né? Aí ele falou, ok, então eu passei muitos anos fazendo uma coisa que não existe, mas tudo bem, né? Se acha isso, tudo bem, né? Então tá bom. Então, quando a resposta à pergunta, a mente está saudável e equilibrada, é não, é melhor fazer uma pausa. Então, a gente estava comentando até, né, do Tim Mosted, na semana passada, no lugar, ele dizendo, né, que os praticantes deveriam fazer isso, né, de se perceber constantemente, assim, perceber como é que está a nossa mente, em cada momento, né? Ai, fiquei de ver a história da Jetsuma, mas não lembrei de ver. Não sei nem onde procurar, para falar bem a verdade, mas aquela instrução que a Jetsuma fala de observar a mente 5 vezes a cada X, não lembro se é hora, se é dia, não lembro. Mas ainda vou fazer isso, ainda vou achar. Mas como uma forma de treinar, né? Esse se olhar, como se a gente permitisse a nossa mente se olhar no espelho, né? Para ver como ela tá assim, como é que ela tá. Se ela tá fechada e tensa e pronta para pular em cima de alguém, ou se ela tá aberta, acolhedora, tranquila. A gente deveria desenvolver essa habilidade de se perceber, né? Especialmente essa coisa mais grosseira, mais geral, né? De como que a mente está se sentindo. Depois a gente pode ir refinando, né? Quando tem alguma emoção presente, ainda que seja sutil, né? Mas os estados emocionais, eles têm uma gradação, né? Então, a família das emoções, ela tem uma gradação entre raiva, né? A família da raiva tem uma gradação, desde emoções muito sutis até fúria, por exemplo, né? Então, seria muito importante a gente desenvolver uma habilidade de perceber quando a gente está quando tem emoções presentes na nossa mente, essas pentelhas sutis, que assim, podem ou construir uma base muito fértil para escalar, né? E daí a gente, por um nada, aparentemente, a gente tem um ataque, né? Aparentemente do nada, mas não, né? Então pode ser que a gente passe o dia inteiro com uma goteira pingando, assim, de irritação, né? Tudo nos irrita e a gente não percebe, porque é leve, né? Aí tem uma hora que alguém fala uma coisa meio fora do tom, leva.
né? A conta paga a conta toda, né? A gente fala, nossa, mas como assim você estava tão tranquilo? Não, não estava tranquila, estava, né, gotejando já, ó, né? Mas a gente não se percebe, aí então uma hora aquilo. Então é muito importante a gente perceber isso. Eu sempre falo para as pessoas, para os alunos do Einstein, quando a gente faz curso CIB, que meu problema sempre foi medo, né? Não foi raiva. Minha emoção mais desafiadora sempre foi do medo, da apreensão, né? Então demorou muito para eu perceber que eu tinha essa goteira pingando, assim, de apreensão, de medo, como se alguma coisa fosse acontecer a qualquer momento, né? E isso me causava muito sofrimento, de bobeira, porque não era um medo real, né? Assim, não tinha nada de fato acontecendo, mas minha experiência era essa, né? E eu não me percebia. Então, eu acho que durante muitos anos eu sofri muito com isso, sem me dar conta, né? Então, a gente pode desenvolver essa habilidade de se perceber. Então, a gente pode começar com essa pergunta simples: minha mente está tensa ou está relaxada? Né? Uma coisa geral, assim, né? Meio genericona, assim. Depois a gente pode ir refinando. Tá tensa. Por que tá tensa? Ah, tem uma irritação, ou tem um medo, tem uma tristeza, né? A gente vai refinando a nossa percepção dos nossos estados mentais, né? Isso é muito, muito importante, né? Uma vez que a gente percebe, a gente pode começar a pensar em como lidar com isso, mas se a gente não perceber, a gente não tem chance, né? Então, desenvolver a habilidade de introspecção, de aumentar a capacidade de verificar o estado mental, é um objetivo específico da estabilização meditativa, da prática de shamatha, né? A gente desenvolve essa ferramenta em shamatha, né? Então, William James, um dos meus heróis intelectuais, né? Que é um psicólogo muito importante do século passado, retrasado, ele escreveu sobre a importância da estabilidade atencional na educação. Então, o William James era um psicólogo americano que estudou muito o tema da atenção, mas ele nunca se encontrou com contemplativos, com praticantes, né? Então, o Lama diz que isso é uma pena, porque se o William James tivesse se encontrado com a tradição contemplativa, teria sido um diálogo muito interessante, assim, né? Porque ele estudava a atenção do ponto de vista, vamos dizer assim, mais externo, né? Mas ele não conhecia as técnicas de meditação nem nada, né? Mas ele arranhou bastante coisa. Ele falou assim, né, com respeito à educação. Habilidade de trazer uma atenção divagante voluntariamente, vez após vez, que é o que a gente faz na prática, né? De shamatha. É a própria raiz do discernimento, do caráter e da vontade. Uma educação que melhore essa habilidade seria a educação par excellence. Mas é mais fácil definir esse ideal do que de dar uma orientação prática para realizá-lo. Então, ele reconhecia a importância, né, de ter uma atenção estável, né? Que isso era a chave para a gente compreender melhor a realidade, para fazer melhores escolhas de como agir, né, de como lidar com as situações. Mas ele não conhecia instruções práticas para desenvolver isso, né? Uma pena. Mas James explorou a relação entre a atenção sustentada e voluntária e a ética, né? A saúde mental e a genialidade. Ele perguntou se haveria uma maneira de melhorar a atenção e, por fim, concluiu que não sabia. No entanto, simplesmente suscitar a ideia de treinar a atenção fazia de William James um pensador excepcional para Boston do final do século XIX. Se William James morasse no Tibete, ele teria facilmente encontrado técnicas para treinar a atenção em todos os lugares. Então, Lama falava que o William James era um prisioneiro do tempo e do espaço, né? Da época dele, do lugar onde ele vivia, né? Ele não saiu daquilo. Ele ficou ali, naquele tempo, naquele espaço, né? Infelizmente. Mas é isso, né? O treinamento da atenção ele é fundamental para a gente sustentar a atitude ética, né? E não é só não é só pelo fato de a gente estar presente. O Dalai Lama, ele, em algum lugar, ele falou isso, né? Que a habilidade que a gente desenvolve na prática de shamatha, né? De não se esquecer de que está praticando atenção plena à respiração, por exemplo, né? Então, quando a gente está praticando shamatha, a gente mantém em mente o objeto de meditação, que é a respiração, né? Só que ninguém quer ficar craque em prestar atenção na respiração, né?
Isso não é muito útil, né? Para que serve de manter a atenção plena na respiração? Né? Putz, será que eu estou respirando ou não estou respirando? Não é para isso que a gente faz isso, né? Ninguém quer ficar craque nisso. Mas manter algo presente é o objetivo da prática de shamatha. Então, por exemplo, quando a gente treina, como a gente está treinando agora, estudando agora o treinamento da mente em 7 pontos, né? Daqui a pouco a gente vai ter um repertório de sugestões, né? Sugestões do que fazer quando as situações todas se apresentam. Se a gente lê isso uma vez, esquece, nunca mais lê e não se lembra, né? Um abraço. Quando as coisas acontecerem na nossa frente, a gente não vai lembrar do que fazer, né? Então, a prática de shamatha nos ajudaria também a sustentar os ensinamentos em mente, para que a gente possa aplicar na hora que a situação se apresentar, né? Agora, esse é o ponto, né? A gente precisaria treinar isso, né? Manter os ensinamentos em mente. Então, a gente antes, não sei se vocês lembram, mas antes de começar esse livro, antes de treinar, antes de estudar os 8 versos, a gente estudou um texto maravilhoso que era comentado pelo Gyatso Rinpoche, de como trazer a diversidade e felicidade para o caminho, né? Então, a gente tinha lá uma instrução bem direta, assim, que é mudar nossa atitude frente à diversidade. Vocês lembram disso? Eu lembro que o Paulo ficou chocado com aquela instrução. Ah, eu nunca imaginei um negócio desse, né? Então, a gente precisaria lembrar disso. Quando acontece alguma coisa difícil na nossa vida, em vez de a gente reclamar, falar, meu, não acredito, isso acontece comigo, blá, 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 e ter uma atitude né, de rejeitar a diversidade, né? Se a gente lembrar dessa instrução, muitas outras instruções podem vir na sequência, né? Então, lembrar que aquilo pode ser uma oportunidade, né? E daí, bom, tá bom, a diversidade é uma oportunidade. Beleza, não vou rejeitar, mas faço o que agora, né? A gente pode lembrar, pode ser que eu possa treinar paciência, né? A gente pode ter algumas chances, assim. Mas se a gente não se lembrar minimamente de não querer se livrar daquilo, a gente não tem o que fazer, a gente vai responder automaticamente. Então, a prática de shamatha, ela é uma prática que a gente pode imaginar que o que a gente quer com a prática de shamatha é estabilizar a nossa atenção. Seguramente é, né? A gente sofrer menos com as perturbações que surgem na nossa mente, né? Com certeza é um benefício da prática de shamatha, né? Mas se lembrar dos ensinamentos, nos perder completamente das nossas motivações, das nossas intenções, isso também é um benefício que vem também na prática de shamatha. Não é interessante isso? Porque para que a gente vai treinar a capacidade de sustentar um foco, né? Se a gente não se lembrar da utilidade para a prática do Dharma, daqui a pouco a gente acha que é para render mais no trabalho, né? Que é uma coisa que a gente vê muito por aí. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? De treinar o foco para poder ter mais eficiência, mais sei lá o quê. Oi, Aninha. Hoje, nós Paulo. fizemos em uma oportunidade um exercício assim. Uma pessoa lia um texto, Uhum. um parágrafo, uma coisa curta, e a gente tinha que repetir de memória. Saía cada coisa mais escabrosa, mas é interessante que depois o grupo começava, um preenchia a lacuna que o outro não. E Uhum. acabava saindo próximo. E depois Uhum. de muitas vezes, parece que aquilo ia ficando mais firme, a gente tinha mais atenção. Hoje acho que já degringolou tudo isso de volta. Mas só Uhum. de pensar que esses ensinamentos antigos foram quase todas transmissões orais, pô, Memorizados. meu Deus. Eles eram memorizados. Até hoje eu vejo muitas vezes o Geshe Pende, quando ele quer se lembrar de alguma coisa, ele recita um trecho inteiro em tibetano. Porque ainda ele tem o desafio de traduzir para o inglês, né? Mas ele memorizou o Guia do Modo de Vida do Bodhisattva, do Shantideva, inteirinho em tibetano. Né? Muitas outras coisas, mas o Guia do Modo de Vida do Bodhisattva, ele memorizou, que eu sei, assim. É incrível a gente pensar isso. Isso é muito útil.
A gente não faz mais isso, né? A gente não tem nenhum professor, nunca vi nenhum professor propor isso pra gente. Mas de memorizar o texto, literalmente, assim, né? Assim, inteiro. Mas memorizar os principais pontos para a gente poder aplicar. Agora, a gente pode fazer isso, não como os monges faziam, né? De memorizar o texto todo, mas assim, escolher alguns pontos mais importantes para a gente. Depois quando a gente terminar de estudar esse texto, né? Do treinamento da mente de 7 pontos, são 59 aforismas. Então é muita coisa. Mas a gente pode bater o olho e falar, meu, isso aqui seria muito legal se eu treinasse, né? E tentar se lembrar de um conjunto, pelo menos, né? De ensinamentos que a gente pode aplicar, que a gente sente que tem chance de aplicar, né? Isso já seria uma boa coisa, né? Oi. Agora sou eu. Mas é interessante que isso pode não ser só relacionado a uma prática de atenção. Na É? faculdade, que eu fiz medicina, o meu ex-noivo e um outro colega de medicina, eles faziam competição de literalmente, eles tinham uma capacidade, um dom, sei lá. Eles liam aquilo lá, não faziam nenhum treinamento espiritual naquela época, então, meu Deus do céu, era só competição. Então, não sei se isso só está ligado a uma capacidade de atenção espiritual, sei lá, Não, como não é que tem eles nada a ver com o conseguiam ler espiritual, aquilo? necessariamente. Com certeza não. É, Mas as pessoas têm entendeu? diferentes capacidades de memória, né? E diferentes tipos de memória. Eu acho que sim. Eu não sei, Eu talvez o acho que sim. Gustavo, o Gustavo sabe explicar mais que eu, assim, o Gustavo deu uma aula de atenção uma vez no Einstein que eu fiquei babando. Fala, Gus, vou te botar no spot aqui. Não, não dei de atenção, não, Gê. Foi de, acho que de estresse, né? Ah, foi de Apresenta- estresse, tem razão, tem razão, tem razão, tem razão. Mas Tá- realmente, é, não é variável, né? Não parece ter muito a ver com o grau de espiritualidade, não, mas muito interessante, né? A gente precisa de não, atenção. é. Mas são capacidades mentais mesmo, né? Que são muito úteis para a prática espiritual. Nos monastérios eles treinavam para isso, para memorizar os ensinamentos. Na faculdade de medicina, para memorizar os nomes das peças anatômicas, sei lá que raio que vocês memorizavam, né? Eu também memorizei muita coisa da farmácia. Imagina, memorizar ciclo de Krebs, essas porcaria toda. Mas Não você é para sabe que nada, eles né? eram, mas eram coisas extraordinárias mesmo, a capacidade deles. Mas É, em tem pessoas parte que têm uma memória. espiritual, É. na parte espiritual, tinha muito a desejar. Mas era uma capacidade deles Não tem de, nada a ver, né? Ana, com espiritualidade. A pessoa tem uma capacidade de atenção. Ela pode aplicar porque ela quiser. Se ela quiser aplicar para o estudo do Dharma, é maravilhoso. Mas, né? Até aí. Ou se ela É, quiser, sei lá, pode aplicar porque ela quiser. É uma capacidade da mente dela. Agora, se ela vai aplicar para a prática espiritual, para medicina, para é. curar o ciclo de Krebs, porque ela quiser, faz. Mas são diferentes tipos de memória também, sabe? Eu percebi isso. Por exemplo, quando eu comecei a traduzir, eu não sabia que eu tinha uma memória de trabalho que ia me permitir traduzir, né? Que é uma memória de trabalho que você precisa ter. Que é uma memória diferente da memória que você precisa para fazer tradução consecutiva. Então, são também tipos de memórias diferentes, assim. É uma coisa complexa isso aí. Mas dá para treinar, né? Agora, a gente não quer treinar memória, necessariamente. A gente quer, no nosso caso aqui, agora, né? A gente quer não se perder do que é importante para a gente. Não se perder das nossas intenções, né? Dos referenciais éticos que a gente tem, minimamente, né? O Geshe Pende, ele é muito, muito, muito precioso nesse ponto, assim, né? Porque ele chama, ele dá uns tapa na cara da gente, que assim, é de dar dó da gente, né? Ele fala, o Marcinho, cadê o Márcio? Não sei se o Márcio tá aí. Não sei se é esse Márcio que tá aqui. Eu acho que é. Às vezes, a gente fica com dó da gente mesmo, assim, de tanta bordoada que a gente leva do Geshe Pende, mas é do tipo assim, olha, vocês que estão aí querendo ser praticantes vajrayana, né? E vocês, se vocês não tiverem o menor problema em gritar com a mãe,
Alguma coisa está errada, né? Então a gente pode querer estar fazendo uma prática muito avançada e o básico a gente não dá importância, esquece, não, né, não traz para o mundo. Então, esse tipo de estudo que a gente está fazendo, de Lojong, é para isso, treinamento da mente, né? A gente não precisa memorizar, treinar a atenção desse jeito, com esse propósito, mas a gente precisa sim treinar a nossa mente para aplicar o que a gente está estudando, né? Agora me encarnei aqui com uma história de estudar os hábitos, né? Um pouco a Carol me puxou um pouco para estudar isso, depois eu encontrei um outro livro, porque eu acho que é uma coisa muito importante para a gente como praticantes, sabe? A gente estudar como é que os hábitos se formam, né? Porque não é uma questão só de vontade, de força de vontade, hábito. Não é só hábito, por exemplo, hábito de meditar, por exemplo, né? Mas hábitos de uma forma mais de atitude, por exemplo, né? Os hábitos emocionais também, viu, teachers do CB aí? Muito interessante isso aí. A gente tem, por exemplo, só fazer um parênteses, só rapidinho, só para explicar o que eu estou estudando, que eu acho que um dia a gente vai poder conversar melhor, porque eu vou saber explicar melhor também, porque ainda estou estudando. Mas eu vi uma apresentação de um médico, de um psiquiatra, dizendo que a preocupação, o preocupar-se, é um hábito. O Tenzin Wangyal já tinha falado isso uma vez. E eu tinha já ficado ligada naquilo. Porque ele falava assim, não adianta você resolver alguma situação com a qual você está preocupada. Você vai encontrar uma outra no mesmo instante, né? E às vezes nem precisa aquela situação se resolver, você troca de preocupação, enfim. É um hábito. E daí ele explicou que é uma reação, é uma atitude que tenta nos ajudar a lidar com a ansiedade, né? É menos dolorido, assim, é menos sofrido se preocupar do que sustentar a experiência da ansiedade. Então, é como se a gente como se fosse um mecanismo para a gente poder lidar com a ansiedade, que é ruim, mas é menos ruim do que continuar na ansiedade. Muito interessante. E ele é um médico que estuda adição, sabe? Oi, Ana. Hoje, mas isso tem a ver com o traço kármico? Essa preocupação? Pode ter Tudo tem a ver relação? com traço kármico. Quando a gente fala de hábito, a gente está falando de traço kármico, né? Tá. Mas é uma coisa que dá para explicar não só pelo... Ele não precisa falar de karma, esse médico não precisava falar de karma na palestra que ele deu. Isso me interessa muito, sabe? Não precisar falar de dharma, né? Para as pessoas, assim. Me interessa essas traduções, assim. Mas sim tem a ver com karma, né? A gente desenvolve um karma de se preocupar, por exemplo, com as coisas, né? Tentar antecipar, tentar controlar, tentar resolver, Só que o que eu achei interessante dessa palestra desse médico é que o preocupar-se é como se fosse como se a gente tivesse a sensação de que está fazendo alguma coisa com respeito ao que a gente está com medo de que aconteça, sabe? Como se fosse resolver alguma coisa. Só que, lógico que não, né? Traz muito sofrimento, mas tem uma hora que aquilo vira um hábito realmente, né? Então, os hábitos, os karmas, são muito importantes, né? De a gente reconhecer, iluminar, liberar e tudo mais. Então, sim, sempre que a gente fala de hábito, a gente está falando de karma. Mas quando você quiser falar de karma de outro jeito que todo mundo entende, você pode falar de hábito, que é a mesma coisa, né? É uma forma simples, não é a mesma coisa, mas é uma forma simples de explicar, né? É bem interessante. Então, o treinamento da mente, esse estudo, né? Treinamento da mente 7 pontos, tudo que a gente fez nos últimos tempos aqui nas quartas-feiras, a gente tá treinando isso. Como é que a gente pode transformar os nossos hábitos mentais, né? Jogando sabedoria do Dharma, né? Nesse caso aqui, né? Obviamente. Mas se a gente não se lembrar, se a gente estuda uma coisa, esquece, nunca mais volta. Tem um pouco a ver com disciplina de estudo do Dharma também, isso, né? Porque a gente está numa época de muita do Dharma líquido. Agora estou inventando agora, hein? Mas o Dharma líquido, né? Porque a gente vê o ensinamento, já quer o próximo, e o próximo, e o próximo. A gente fica, né, fica com medo de perder esse ensinamento, aquele mestre, né?
e a gente corre o risco de não aprofundar nunca em nada, né? Então, isso é um pouco a disciplina, falta de disciplina nossa mesmo, de como estudar o Dharma, né? Mas outro ponto é a própria prática do treinamento da mente. Como é que a gente transforma um estudo em ação, né? Em conhecimento, em sabedoria. Como é que a gente transforma conhecimento em sabedoria mesmo, né? Como é que a gente incorpora os ensinamentos? Isso é muito importante, né? E é isso que o Geshe Pende acho que mais soca a cara da gente. E dá vergonha, porque, claro, a gente sabe muitas coisas e não faz, simplesmente. Esquece. Tenho... Putz, esqueci que eu não posso bater na minha mãe. Tô brincando, hein? Não bato na minha mãe. Mas, né? A gente esquece, simples assim, né? Então é isso, o treinamento da mente em 7 pontos, de acordo com as tradições contemplativas de todo o mundo, nos diz que a atenção pode ser treinada em graus excepcionais e com resultados notáveis, né? O segundo ponto do treinamento da mente implica que não só a atenção pode ser estabilizada, mas também que o potencial da mente humana é tão grande que pode ser usado como um instrumento para investigar a natureza absoluta da realidade. Então, esse é um outro ponto do treinamento da atenção, né? A gente quer treinar a atenção, a gente quer estabilizar a atenção para a gente poder ter um instrumento útil, né? Como o Lama diz, assim, uma mente funcional. O Lama diz que a nossa mente, sem o treinamento de Shamatha, não é funcional. Nossa mente é disfuncional. 2, né? Mas é como se não servisse para muita coisa essa mente nossa, que se distrai com qualquer coisa, que vai na cozinha tomar água, daí aproveita e faz um bolo, depois vai buscar um negócio que esqueceu no carro, e depois encontra com o vizinho e resolve ir viajar, não sei para onde. Quer dizer, a nossa mente é um pouco assim, né? Então, ela não serve para a gente investigar profundamente algo que não é muito visível a olho nu, assim, vamos dizer. Não é muito aparente, né? Então, por exemplo, a natureza impermanente dos fenômenos, ela só é aparente quando ela é muito grosseira para a gente, né? A gente só se liga na impermanência e luta, e chora, e briga, e reclama quando é uma morte, né? Ou quando alguma coisa quebra, né? Mas a gente não consegue enxergar a impermanência em todos os momentos da nossa vida. Porque não é uma realidade muito aparente. A gente precisaria se demorar num fenômeno para poder enxergar a impermanência daquilo em qualquer momento, né? E se a nossa mente, né, se a nossa atenção não nos permite isso, a gente perde, né? A gente fica só na superfície da natureza superficial das coisas, né? Então, nesse caminho do treinamento da mente, Shamatha tem esse propósito também, de nos ajudar a ter um instrumento de investigação útil, né? Que funcione, assim. Então, lembra do exemplo que o Lama dá? Que a prática de Shamatha é como se fosse um telescópio, construir um telescópio, né? Com o pé firme no chão, não um telescópio bambo, né? E ele lembra assim, ó, ele fala que nós não temos um telescópio hoje, nós temos um caleidoscópio. A gente olha pelo cano do telescópio e só vê as tranqueiras que tem dentro do cano do telescópio, que estão na nossa mente, né? Então tá tudo ruim, né? A gente precisaria soldar o pé do telescópio no chão, né? Fazer aquelas coisas de equilibrar o telescópio direito, limpar todas as lentes, para a gente poder estudar os astros, né? Descobrir qual é a natureza das luas de Saturno, sei lá eu. Mas se a gente tiver um telescópio bambo com a lente suja, né? E cheia de tranqueira dentro, não tem como, né? Shamatha seria construir um telescópio que funciona. E Vipassana, né? Ou Prajnaparamita, todas essas práticas que procuram nos trazer sabedoria, seria investigar, botar o telescópio ali, mirar e investigar, né? É muito boa essa analogia do telescópio, eu acho perfeita. Então, mais de um século... Só um pouquinho, que abre uma telinha aqui. Mais de um século atrás, James relatou pesquisas que indicavam ser possível concentrar a atenção contínua em um objeto fixo por apenas 2 a 3 segundos. Esse é o tempo que a gente demora para se distrair.
E essa continua sendo a posição dos cientistas cognitivos atuais. Sem uma investigação mais aprofundada sobre as premissas básicas, pode-se ter a impressão de que 2 a 3 segundos é o limite superior da capacidade de atenção do cérebro. Uma vez que a nossa realidade experiencial é fortemente condicionada por aquilo a que prestamos atenção, como James apontou, né? Ele disse, aquilo a que a gente presta atenção compõe a nossa realidade. Aquilo que nós enxergamos é real para nós, o que nós não enxergamos não é real para nós, obviamente, né? Então, se tivéssemos algum controle sobre a atenção, nós teríamos implicitamente algum controle sobre a nossa experiência de realidade. A habilidade de dirigir e manter a atenção é mais que uma habilidade maravilhosa. É o pilar da compreensão e da escolha da realidade que desejamos experienciar. Isso aqui é tão profundo, né? Porque, olha só essa frase, aquilo a que prestamos atenção é a nossa realidade. Não é só o objeto, os objetos que nós prestamos atenção, que são reais para nós, mas os aspectos dos objetos que nós prestamos atenção, que são reais para nós. Então, se a gente não contempla a impermanência, a insatisfatoriedade e a inexistência de uma essência independente de todos os fenômenos, isso não é real para nós. Então, a gente continua achando que as coisas são permanentes, que alguém é culpado pelo meu sofrimento, ou é um Cristo que vai ter que me fazer feliz, né? E que eu existo de verdade, eu sou uma isso, aquilo, e ai de quem dizer que não, né? Então, a gente vai girando no samsara desse jeito. Então, não é só Eu acho muito profunda essa fala do William James, quando a gente pensa em profundidade, não só em horizontalidade, sabe? Do quantos fenômenos nós somos capazes de perceber, horizontalmente, assim, mas verticalmente também. Que profundidade que a gente consegue enxergar? Com que profundidade a gente consegue enxergar os fenômenos, né? Quando a gente encontra uma pessoa, que é sempre um universo, as pessoas, todas elas são universos, né? De muitas facetas, muitas qualidades, muitos desafios e tudo mais. Se a gente não enxergar qualidades positivas nas pessoas, né? A gente corre o risco de achar que o mundo é horrível, que as pessoas são todas horríveis, todas loucas, todas isso, todas... E não, né? A gente está sempre tendo uma visão parcial do que as pessoas são, né? Então, o Lama diz que ele diz assim, que a gente pinta as pessoas com as cores que estão nas nossas paletas, né? Então, que cores que a gente tem nas nossas paletas e que a gente vai pintar as pessoas, né? Ou que cor que a gente vai pintar as pessoas? Que cor que a gente vai escolher? A gente nem acha que tem essa escolha. A gente acha que as pessoas são de um jeito que a gente só está constatando. Eu sempre quero lembrar essa palavra, eu esqueço. Constatando, né? A gente não está constatando. A gente está co-criando a realidade. De acordo com o que a gente está escolhendo observar. Isso é muito profundo. E agora, o pior de tudo. Esse controle não está na nossa mão. É como se estivesse assistindo televisão, o controle remoto da televisão estivesse na mão de outra pessoa, que cada 3 segundos troca de canal. É um pouco assim, na nossa situação, né? Terrível. Terrível, né? E a gente acha isso muito normal. Tem um vídeo que o Lama grava há muitos anos, do tempo que só dava para subir no YouTube, acho que vídeo de 5 minutos, eu acho. Imagina, hoje a gente sobe 24 horas, né? Deixa contínuo. Mas naquele tempo acho que era isso, chama Síndrome de Wallace. Eu legendei naquele tempo lá. Eram 2 vídeos, Síndrome de Wallace 1 e 2. E ele fala várias coisas engraçadas, assim, sobre essa nossa pobreza, né, de habilidade atencional, assim. Mas ele conta uma história que ele morava em uma época aí perto do... Como é que chamava aquela cidade dos Estados Unidos que tinha a Ford, era o... Detroit, ele morava perto de Detroit. E era uma cidade super poluída, assim, a qualidade do ar era terrível, né? E eles não
Se você respirasse mais fundo, você tossia. Tão horrorosa aquela qualidade do ar, né? E ele se costumava a respirar curto, para não tossir, sabe? Até que alguém falou, meu, peraí, isso aqui tá alguma coisa errada aqui, né? Como assim? Que a gente tem que respirar curto para não tossir, né? Então, a gente se acostuma com qualquer coisa, né? Então, a gente se acostuma com essa atenção dispersa e, né? A gente acha isso normal. Até que alguém vem dizer pra gente que não, né? Que é melhor, que é possível melhorar, que o nosso sofrimento tem muito a ver com isso e tal coisa. Muito interessante isso, né? Bueno. Então, o foco do segundo ponto do treinamento da mente, mais uma vez, é treinar a estabilidade para revelar o mistério da natureza absoluta da realidade de nós próprios. Deixa eu só pegar o livro físico aqui. Eu quero... De nós próprios e dos outros fenômenos, né? Lembra fenômeno que é tudo que surge para nossa consciência, tudo que nós experienciamos, todo tipo de experiência que a gente tem. Ah, o Roberto, acho que deve ser o filme de Wallace aqui, deixa eu ver. Isso. Parte 1, era 10 minutos. Tá horrível a legenda. Putz, eu não sabia fazer legenda direito também naquele tempo. Mas é isso aí, vocês podem assistir depois. Obrigada, Roberto. Tem 2 partes. Então, né, a primeira... Cadê a coisa aqui? O primeiro aforismo do ponto 2 é, uma vez que tenha alcançado a estabilidade, revele o mistério, né? Então, revelar o mistério é praticar Vipassana, né? Uma vez que você tem estabilizado a mente com Shamatha, agora pratica Vipassana, investiga a natureza dos fenômenos, né? O budismo oferece muitos métodos de treinamento da estabilidade atencional que podem ser categorizados em 2 abordagens básicas. Isso aqui, felizmente, o Lama abandonou essa explicação aqui. O Gustavo, a Carol, as pessoas que estudaram o CIB nem vão reconhecer isso. E eu nem gosto de estudar isso aqui. Queria muito que o Lama fizesse uma revisão e tirasse isso desse livro, mas enfim, ainda está aqui. Então, 2 abordagens básicas das práticas de Shamatha. Abordagem de controle. Eu detesto essa palavra para começo de conversa. A abordagem de controle implica focar e manter a atenção em um objeto escolhido voluntariamente. Então, seria a prática de Shamatha com foco na respiração, ou qualquer objeto. Você escolhe um objeto e foca nele, né? Controla o foco. O objetivo do modelo de controle é tornar-se o mestre de sua própria mente. Uma metáfora tibetana para a mente não treinada é um elefante no cio, enfurecido, movido por suas próprias aflições e causando estrago por todo lado. Numa loja de cristal, por exemplo, imagina, um elefante enlouquecido numa loja de cristal. No modelo de controle, o elefante descontrolado da mente é gradualmente domado. O critério de sucesso do modelo de controle e treinamento da atenção é bastante direto. Para avaliar a estabilidade da atenção, observe se o objeto escolhido continua sendo o foco da atenção ou não. E para avaliar a vivacidade da atenção, observe se o objeto está nítido ou não. O que o Lama não falou até agora com respeito à prática de Shamatha? Ele falou em estabilidade e vivacidade. O que ele não falou até agora? Que é fundamental. Relaxamento? Relaxamento. Era um tempo que o Lama não falava em relaxamento. Tempo que ele escreveu esse comentário, um treinamento da mente de 7 pontos, né? Depois ele se aperfeiçoou, né, no relaxamento. Consciência está implícito, né? Mas quando ele fala de Shamatha, o Lama, quando ele ensina Shamatha agora, ele fala muito claramente assim que a base é o relaxamento, depois a estabilidade, depois a vivacidade. E aqui ele não só não fala em relaxamento, como ele fala em controle, que é uma coisa que ele não faz mais, assim, né? A linguagem dele avançou felizmente, né? Mas hoje o que ele ensina é que a gente precisa primeiro relaxar. Relaxa corpo, relaxa fala, relaxa o esforço que a gente tem para comentar as coisas, relaxa fala, solta todo tipo de esforço. Daí a gente escolhe o foco
sustenta esse foco, né? E sustentar o foco significa não perder aquele objeto de vista, vamos dizer assim, né? Não se perder do objeto. Então, quanto mais tempo a nossa atenção passa focada no objeto que a gente escolheu, maior é a estabilidade da nossa atenção, né? E a instrução que ele dá para quando a gente se distrai é de relaxar, né? Não é de controlar o foco. Então, esqueçam tudo isso que a gente está estudando no livro, né? Esquece, porque o Lama já passou essa fase do controle. Então, quando a gente se distrai na prática de shamatha, quer dizer, quando a gente perde a estabilidade, né? Então, a estabilidade da atenção, vamos imaginar assim, no Revolução da Atenção, o Lama explica bem direitinho assim, esse contexto, esse conceito de estabilidade, de vivacidade. Mas eu não vou lembrar os números, mas eu vou tentar explicar como que ele explica lá no Revolução da Atenção. Ele explica o seguinte: quando a nossa consciência, claro que ela é contínua, né? Mas o quanto a gente é capaz de registrar objetos de consciência, né? Cognitivamente, assim, se dá impulsos, né? Então, ele fala de pulsos cognitivos. Então, é como se a gente como se fossem fotografias que a gente tire, assim que funciona a nossa cognição, segundo os contemplativos. Não sei como é que funciona as ciências cognitivas, mas segundo os contemplativos é assim que funciona, não é uma coisa contínua, né? A gente tem uma determinada capacidade de reconhecer cognitivamente qualquer fenômeno, né? Então, vamos supor que a nossa mente, ela seja capaz, sem treinamento, ela seja capaz de registrar, vou chutar, vou dar um número X. Vamos supor 100 pulsos de cognição. Putz, acho que eu queria lembrar isso, viu? Deixa eu achar aqui o... É rapidinho, deixa eu só... Porque assim a gente grava um negócio certo, né? Revolução da Atenção. Deixa eu localizar aqui. Pulsos. Momento de cognição. Pulsos discriminativos, na verdade, ele vai chamar. Vocês estão curtindo essa coisa ou não? Vocês querem seguir no... Porque a gente vai dar uma passada no Revolução da Atenção rapidinho, tá? Pode ser? Só pra gente aprofundar um pouco mais esse tema super importante aqui. Olha só. Então, olha só. Vou fazer uma coisa aqui. Olha só, apesar de termos algo em torno de 600 oportunidades a cada segundo para aprendermos algum aspecto da realidade, então, cada segundo, embora a nossa consciência, né, a gente não morre e nasce 600 vezes por segundo, né? Mas embora a nossa consciência seja um fenômeno contínuo, né, a nossa capacidade de apreender algum aspecto da realidade é como se fossem fotografias, né? Quadros de um filme, por exemplo. Daqueles de rolo. Então, o Lama fala assim, apesar de termos algo em torno de 600 oportunidades a cada segundo para aprendermos algum aspecto da realidade, os contemplativos budistas e os psicólogos modernos concordam que nós, normalmente, aprendemos as coisas em uma taxa bem mais lenta do que essa. No budismo, os momentos de cognição que não estão conscientemente engajados com coisa alguma são chamados de consciência não discriminativa. As aparências... Deixa eu ver. O som mudou? Estão me ouvindo? Tá? Então, tem momentos que a gente não aprende nada, né? A gente não consegue registrar nada, vamos dizer assim. As aparências, então, são momentos de consciência não discriminativa. As aparências surgem na mente, mas nós não registramos. Melhorou, tá? E ao final não temos qualquer lembrança de havermos testemunhado algo. Quando ouvimos música atentamente, por exemplo, outras impressões sensoriais, como outros sons, formas, cores, sensações corporais, ainda estão sendo apresentadas à nossa consciência. Mas nós notamos somente uma pequena fração delas. A atenção é altamente seletiva. Então,
a estabilidade da atenção é uma medida da quantidade de impulsos discriminativos de consciência que estão focados no objeto escolhido. Então, por exemplo, se nós tivermos 50 momentos de cognição discriminativa por segundo disponíveis para nós, de acordo com a nossa capacidade, né? E todos os 50 estiverem focados nas sensações táteis da respiração, por exemplo, isso indica um grau relativamente alto de estabilidade, né? Então, é como se a gente tivesse 50 momentos de cognição. Aí eu escolho prestar atenção nesse microfone aqui. Então, microfone, 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 elefantinho, microfone, microfone, microfone. Ai, que sede, microfone, microfone, que oração, né? A gente vai perdendo, assim, a gente vai desperdiçando esses momentos de cognição. Mas se eu ficar microfone, microfone, se eu treinar bastante chamata, né? E todos os momentos que eu tenho disponíveis de cognição estiverem focados no objeto, então eu tenho uma alta estabilidade de atenção, né? Pero é possível também que a gente aumente o número de impulsos discriminativos. Então, uma mente distraída, né, só para terminar ali o parágrafo, por outro lado, tem uma grande proporção desses momentos discriminativos espalhados pelos campos diferentes da percepção. Então, a estabilidade é a conexão em relação ao objeto escolhido. Então, isso é estabilidade da atenção, né? E dá para a gente imaginar que se a gente quiser investigar alguma coisa, discriminar melhor, enxergar melhor, a gente precisa, né, se conectar mais, né? Quando relaxamos e a nossa atenção se estabiliza, você vê aqui no Revolução da Atenção, a Lumena falava de relaxamento mais, né? Quando relaxamos e a nossa atenção se estabiliza, se a vivacidade aumentar, poderemos experienciar uma densidade maior de momentos de consciência discriminativa em cada segundo. Então, por exemplo, a gente tinha 50, mas se a gente tiver mais vivacidade, mais nitidez, é como se agora a gente tivesse 100 momentos discriminativos. É como se fosse uma foto de 50 megapixels e de 100 megapixels, né? É como se fosse uma câmera de mais alta densidade, não é isso que a gente fala, né? Não, a gente fala densidade, o que a gente fala? O que é esse D mesmo que a gente usa? Bom, vocês entenderam, né? Como se fosse uma de resolução, definição, obrigada, isso. Uma câmera de mais definição, né? Então, a gente pode aumentar a estabilidade da nossa atenção e a vivacidade da nossa atenção, né? Para enxergar, perceber as coisas com mais clareza, como se fosse uma câmera de mais definição. É assim que funciona a atenção, né? Do ponto de vista cognitivo, contemplativo. E a gente treina essas qualidades em chamata. Só que o que falta aqui nessa apresentação que o Lama está fazendo aqui de atenção no budismo com atitude é o relaxamento, né? Que tudo isso a gente treina em chamata, a gente treina estabilidade, treina vivacidade com base no relaxamento. Sem relaxamento a gente se esgota, né? A gente não consegue sustentar. Então, para avaliar a estabilidade da atenção, observe se o objeto escolhido continua sendo o foco da atenção ou não, né? E para avaliar a vivacidade da atenção, observe se o objeto está nítido ou não. Então, quando a gente fica com sono, né? A gente está conversando com alguém. Aí daqui a pouco aquela pessoa fica chata. O assunto começa a ficar chato. A gente começa a afundar, né? A gente está com atenção na pessoa, ainda não está distraído. Mas a gente não está interessado mais. Aí a gente começa... Sinking. É bem essa palavra mesmo que eles falam, que eles usam. É afundar. É como se a gente começasse... Daqui a pouco dorme, né? Então, a gente vai perdendo a vivacidade, né? Então, uma das coisas legais, bonitas da prática de shamatha é que a gente pode escolher continuar prestando atenção numa pessoa que a gente ama e que está contando a história mais chata do planeta. Mas a gente quer prestar atenção naquela pessoa. A gente quer dar toda a nossa atenção para ela, né? Então, se a gente tem um treinamento em shamatha, a gente consegue fazer isso. Se a gente não tem jeito, a gente dorme se bobear, né? Então, a gente não tem controle nem sobre a estabilidade, nem sobre a vivacidade. Às vezes a gente está querendo prestar atenção em alguma coisa, mas a gente dorme. A gente se desinteressa, né? Afunda. Na verdade, vocês entendem o que eu estou falando ou não? Já aconteceu alguma coisa com vocês? Uma vez com vocês?
Então não é só questão de ter sono, de ser, não é só o fenômeno fisiológico do sono, né? Porque o Lama Santen fala. Ele fala assim, às vezes tá assistindo ensinamento, aí começa a ficar chato o ensinamento. Você começa... Aí toca o celular, você acorda na hora. Mensagem do meu amor, né? Você, na hora aquilo, bum, brilha de novo. Cadê? Não tava com sono? Né? Cadê o sono? Quer dizer, não é fisiológico só. É uma questão de brilho, realmente, né? De vivacidade da atenção, de interesse. Né? Oi, Aninha. Você sabe, Chico, que eu, quando eu estava com uma insônia, eu já falava para minha amiga, ela fala muito rápido, é catarinense, né? E falava muito rápido e monocromático. Aí eu falo assim, Eunice, estou te ligando, vamos, começa a falar, vamos lá, vamos bater o papo, monólogo, né? Aí ela começa a falar, diz assim, já estou começando a dormir. Obrigada, você fez a sua parte. Ai. Pois é, você pode ter isso, né? A coisa é o brilho mesmo na nossa atenção. O Lama Santana brincava que... E é uma coisa difícil na prática, né? De shamatha. Porque às vezes a gente quer fazer uma prática mais longa e a gente morre de sono, né? Como é que a gente faz para ligar a lâmpada? Acender a luz ali, né? Aí o Lama falava assim, faz de conta que tem... A gente começo em Viamão não tinha o templo, aquele templo gigante, né? A gente fazia retiro numa sala super pequenininha que era o porão da casa do Lama. Era lá o templo, que a gente ia retiro com o Lama. Cabia, sei, 20 pessoas, 30 pessoas no máximo, assim, naquele lugar. Aí o Lama, ele dava, dando retiro pra gente, ele falava assim, agora para treinar a gente faz de conta que tem muitas cobras aqui passeando por baixo das mesinhas. A gente, vai estar ligado. Mas ele falava coisas piores. Ele falava assim, imagina que todas as pessoas que você ama muito vão se afundar no samsara. E que você está aqui treinando para aliviar o sofrimento delas. Aí sim, aí a gente ligava e não achava nada engraçado aqui. A gente nunca mais dormia, né? Nunca mais dormia. Por muito tempo a gente não dormia. Porque é uma forma de a gente usar a motivação, né, de bodhicitta para a gente não dormir. Pô, como que eu dormir com a casa pegando fogo, assim? O samsara pegando fogo. Todas as pessoas que a gente ama morrendo queimadas lá, né? Como é que a gente vai dormir? Na prática. Não é? Não dá mal, né? Esses lamas, eles falam de tudo para a gente aprender, né? Impressionante. De manhã a gente estava falando disso, da compaixão dos lamas para ensinar, né? Formas de praticar. Mas é um botão que a gente precisa aprender a pilotar, né? Como é que a gente eleva a vivacidade da atenção? Sem precisar levantar, jogar água na cara. Se precisar, se a gente um dia estiver fazendo retiro, o Lama Molas fala isso, está fazendo prática longa, né? Uma das formas de lidar com sono é fazer prática curta. Beleza, né? Mas tem uma hora que a gente precisa, né, fazer uma prática mais longa, né? Então, ele está fazendo uma prática mais longa e o sono não está insuportável, levanta, lava o rosto, senta de novo, vai para o sol, bota a cara no sol, acorda, ou dorme, depois faz prática. Mas a gente não pode cultivar o hábito da sonolência na prática de shamatha, senão a gente vai cultivar o hábito da sonolência. Quer dizer, a gente vai transformar um desequilíbrio da atenção, que é a sonolência, o torpor, em hábito. Aí é muito difícil de resolver, né? Depois. Bom, então vamos ver. A segunda abordagem para a estabilização meditativa é o modelo da liberação. Vamos tomar como analogia um rio poluído. O modelo do controle seria como tomar medidas ativas para purificar a água do rio por filtração e etc. Por outro lado, sabe-se que mesmo que o rio esteja morto devido a uma poluição excessiva e prolongada, se apenas pararmos de lançar mais poluentes no rio, os elementos purificadores do próprio rio entrarão novamente em ação. Então, ao longo do tempo, ao liberarmos o rio da poluição contínua, ele se purifica. Então, o método de liberação funciona da mesma maneira com relação à mente. Ao invés de aplicar antídotos específicos a todas as toxinas da mente,
Nós simplesmente tentamos parar de poluir o fluxo mental com a fixação a emoções e pensamentos aflitivos. Então, é o relaxar completamente, né? Solta o que surge na mente. E aos poucos, o fato é que essas qualidades de estabilidade, vivacidade, clareza, são naturais da consciência, né? Se a gente parar de se atrapalhar, essas qualidades naturais vão se manifestar, né? Então, isso pode ser feito simplesmente mantendo a consciência livre de distrações e fixações. A gente não precisa eleger um foco, trazer a atenção de volta, não precisa de instruções assim, do que fazer para prender o foco da atenção em algum lugar, né? Para o que fazer quando se distrair. É simplesmente ir soltando as distrações e as fixações, né? Distrações. O Lama, só para vocês perceberem a diferença dessas palavras, a gente pode não perceber. Distrações, ele usa para descrever quando, a distração, que a gente sabe o que é a distração. Tipo, surge uma imagem na nossa mente de alguma coisa, a gente vai embora, traz ela, né? Fixação, ele usa mais para quando a gente se identifica com fenômenos subjetivos. Então, surge um impulso de coçar a perna, e ai, que dor na perna, e a gente se coça, isso a gente se fixou num impulso, num desejo, numa emoção, né? Então, ele usa a fixação para isso. Então, se a gente for soltando distração, soltando fixação, e se familiarizando com o estado de repouso da consciência, naturalmente a estabilidade, a vivacidade vão ficar aparentes, né? Porque são as qualidades da consciência. A gente não precisa criar nada e nem fabricar nenhum estado de mente, né? Então, essa é uma abordagem mais Dzogchen, vamos dizer assim. As práticas do Dzogchen são mais da não meditação. Não faz nada, mesmo, né? Não faça nada mesmo. É tipo o Zazen, né? Apenas sente. Sentar a gente sabe como é, mas apenas sente, aí já é um pouco mais complicado, né? Porque a gente senta e daí se distrai, pensa nisso, resolve aquilo, lá, chora. Agora, apenas sente. É uma instrução brabeira, parece muito fácil, né? Apenas sente. Bom, abordagem de controle. Desculpa, vou botar um pouquinho aqui. No modelo de liberação, não há objeto sobre o qual concentramos a nossa atenção. A estabilidade meditativa no modelo de liberação usa a própria consciência, sem referência a nenhum objeto específico, então a prática de consciência da consciência, né? O modelo de liberação é uma estabilidade de campo, aberto, mantendo a consciência no campo da mente, no espaço da mente, sem se fixar em nenhum objeto. O termo técnico para o modelo de liberação é estabelecer a mente em seu estado natural. Ou consciência da consciência também. Mas estabelecer a mente em seu estado natural é o termo mais correto, realmente, né? Porque o estado natural da mente é esse, livre, aberto, claro, né? Então, como se a gente fosse parando de se atrapalhar para que a mente, por fim, se estabeleça no seu estado natural. A abordagem de controle para a estabilização meditativa é mais familiar para os ocidentais e é mais fácil de ser compreendida, uma vez que a ciência é amplamente baseada em um modelo de controle. A revolução científica no Ocidente foi motivada, em parte, por uma crença religiosa de que a mente de Deus estava inscrita nas leis da natureza. Decifrar as leis da natureza era uma maneira de compreender a mente de Deus. Mas havia outra motivação alimentando a revolução científica, o desejo de controlar a natureza, né? Controlar é uma coisa muito fácil para a gente, né? Se a gente puder, a gente controla, né? Delícia controlar. Então, tinha isso, a revolução científica, né? O impulso da ciência, o drive da ciência tinha muito do desejo de controlar, né? Em alguns aspectos, o desejo de obter controle sobre a natureza é positivo, né? Quando chove, nós gostamos de ter um telhado sem goteira. Quando está frio, nós gostamos de nos manter aquecidos. Gostamos de evitar e controlar doenças. A falha do modelo de controle na ciência é a falta de equilíbrio. Nós aprendemos muito sobre o mundo externo, aprendemos a controlá-lo de maneira impressionante,
Mas esse conhecimento não é equilibrado por habilidades correspondentes de controlar as nossas próprias mentes, nem de compreender, né? Sem isso, o tremendo poder tecnológico de que dispomos seguirá uma trajetória rumo ao desastre. No budismo, o modelo de controle é primeiramente ligado à nossa própria mente, com a motivação de ajudar os outros, né? A gente quer domar a nossa própria mente, para não usar essa palavra controlar, que tem... A gente quer domar a nossa própria mente, para a gente não atrapalhar a vida dos outros, né? Segundo lugar, vem a preocupação de controlar o mundo externo. No budismo tibetano existem muitos tipos de meditação baseados no controle. E aqui nos dedicaremos a uma prática bastante adequada para tratar uma doença endêmica da mente ocidental, que é a ideação compulsiva. Pensa, 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 pensa. Esse treinamento de respirar de maneira consciente pode ser praticado durante toda uma sessão de meditação, como se faz comumente nas tradições budistas Zen e Theravada, ou, como na tradição tibetana, a atenção plena à respiração pode ser utilizada para acalmar e estabilizar a mente como um preparo para outras meditações, né? Então, a prática de atenção plena à respiração, ela é uma base, assim, e geralmente se faz outras coisas depois, né? Sobre essa prática, o Buda disse: monges, essa concentração por meio da atenção plena à respiração, quando cultivada e praticada, é pacífica, sublime, doce e feliz. Faz com que todo pensamento desafortunado desapareça imediatamente e acalme a mente. Essa afirmação notável, baseada na própria experiência do Buda e corroborada por milhares de contemplativos depois dele, fala muito sobre a natureza da mente, né? A respiração em si ela não é um objeto prazeroso, nem tampouco virtuoso, é simplesmente neutro, como um fluxo de água pura, sem cor e livre de qualquer aditivo. No entanto, quando a atenção está focada na respiração, pelo simples fato de a mente permanecer em um estado de consciência límpida, desvinculada de estímulos perceptivos e conceituais que provocam desejo ou aversão, uma sensação de doçura, de alegria começa a surgir e os pensamentos aflitivos desaparecem. A mente está realmente sendo domada. Mas como o rio poluído que rapidamente se purifica quando a contaminação é interrompida, a mente rapidamente restabelece a alegria, a serenidade e o equilíbrio intrínsecos. Quer dizer, essas são qualidades da própria consciência, né? Quando a nossa atenção ela fica focada numa coisa que é neutra, que não incomoda, que não aflige, não perturba, devagar a gente vai experienciando essas qualidades naturais da nossa própria mente, né? Essa é uma das descobertas mais surpreendentes e significativas sobre a mente, que alguém já praticou e merece uma atenção bastante especial por parte da nossa sociedade. É incrível. A felicidade pode ser encontrada sem estímulos sensoriais e intelectuais prazerosos. E a mente pode ser acalmada sem drogas. Isso é muito revolucionário, né, pessoal? Vamos combinar. É muito revolucionário. Bom, agora, deixa eu ver o tamanho dessa meditação. Não sei se dá bem para... não dá muito para conduzir uma prática. Mas semana que vem a gente começa... Aliás, pessoal, deixa eu já falar uma coisa antes que eu me esqueça. Semana que vem a gente não vai ter estudo nesse horário aqui. Porque foi aniversário do Dalai Lama dia 6 e por alguma razão inexplicável, a Tibet House vai fazer uma cerimônia no dia 26. Não sei por que razão, assim. Mas vai ser bem no horário do nosso estudo, então eu não vou poder, tenho que participar da cerimônia da Tibet House. Então, semana que vem a gente não tem estudante. Na próxima semana, aí a gente faz uma prática, eu vou ver se eu encontro... Vou ver se encontro. Não é nem um pouco difícil de encontrar, né? Uma prática do Lama bem direitinha, assim, de atenção plena à respiração, sem muita complicação, muito frufru. E aí a gente faz a prática logo no começo, sim, para a gente encerrar esse capítulo. Mas vamos estudar aqui o que ele fala sobre essa prática.
Infelizmente, ele fala do relaxamento. Então, prática de atenção plena à respiração, relaxamento. Assim que você se senta para meditar, a mente tende a ser incontrolável, né? A gente sabe disso. O primeiro objetivo é aquietar a mente, manter o corpo mais imóvel possível. Sente-se confortavelmente com a coluna vertebral ereta para que o abdômen possa expandir livremente durante a inspiração. Você pode se sentar em uma cadeira com as plantas dos pés apoiadas no chão ou numa almofada. As mãos podem ficar apoiadas no seu colo, nos joelhos. E deixe a respiração fluir sem esforço. Nessa meditação, os olhos ficam abertos e o olhar repousa no espaço à sua frente. Isso já é uma atrapalhação para quem não está acostumado, né? Então, normalmente, o Lama, nessa prática, ele fala que pode fechar os olhos se quiser, né? Mas na semana que vem a gente vai fazer com os olhos abertos. Então, eu vou até pedir para vocês se virarem para a parede para poder ter menos perturbação no campo visual, né? Então, nessa meditação, os olhos ficam abertos, mas a gente não fixa nenhum objeto visual, né? A gente deixa o olhar como se a gente quisesse enxergar tudo, né? Como se a gente quisesse enxergar o campo visual uniformemente no início, sem nenhum foco específico, né? E daí deixa o olho solto, sem focar nenhuma imagem visual, e deixa todos os músculos do rosto, ao redor dos olhos, relaxarem. Sente-se com a coluna bem reta e deixa os ombros e braços relaxarem. Aí 3 respirações para acalmar. Para completar esse processo inicial de relaxamento, faça 3 respirações lentas e profundas. Respire primeiro no abdômen, depois expanda o diafragma e finalmente respire no peito. Então, respiração completa, né? Para a gente ganhar espaço, né? Lenta e suave através das narinas. Não desse jeito que eu fiz, né? Lento e suave. Não assim, mas lenta e suave, procurando ganhar espaço para respirar. E daí a gente pode contar as respirações. Respire deixando o abdômen expandir livremente durante a inspiração, relaxar suavemente durante a expiração. E concentre-se na sensação da passagem do ar pelas narinas ou no lábio superior. No final da inspiração, imediatamente antes da expiração, conte mentalmente 1. Após a segunda inspiração, conte brevemente 2. E prossiga contando as respirações dessa maneira. Contagem é uma sugestão e não foco da atenção, né? É legal a gente contar, porque a gente percebe logo que a gente se perde, né? A gente começa a contar, que número que eu tô mesmo? Aí começa a querer roubar. Eu acho que eu tô no 25, né? A gente logo percebe que perdeu. Mas se distrair muito, se incomodar, não precisa. A respiração permanece focada na respiração, na sensação da passagem do ar nas narinas. Uma técnica alternativa de atenção plena à respiração é levar a consciência para o campo do corpo como um todo. Esse campo inclui todas as sensações táteis ao longo de todo o corpo, onde você sente o corpo apoiado na cadeira ou no chão, os pés, as pernas, coxas, torso, ombros, pescoço e cabeça. Traga sua consciência para o campo das sensações táteis e brevemente no final da primeira inspiração e logo antes de expirar, conte 1. 2. Né? Durante todo o curso da inspiração e da expiração, simplesmente esteja presente, deixando a consciência repousar no corpo e nas sensações da respiração. A gente vai fazer na semana que vem uma prática de chamata de 3 estágios, assim. A gente vai começar com o corpo todo, depois a gente vai trazer atenção mais para essa respiração no abdômen, e no final a gente vai fazer nas narinas, que é o jeito que o Lama ensina agora, né? Esses 3 focos de atenção, né? Cada um deles facilita uma qualidade. Então, quando a gente deixa a atenção no corpo todo, a gente relaxa mais facilmente, né? A gente não precisa apertar assim muito. Então, a gente relaxa mais um pouquinho. Relaxa mais. Depois a gente pode, conforme o corpo acalma, a mente acalma um pouco, a respiração acalma, a gente pode dar uma apertadinha e focar no abdômen, né? Mas o abdômen ainda é um objeto grosseiro, assim, de prestar atenção. É fácil, né? Então, a gente pode cultivar estabilidade facilmente, prestando atenção no abdômen. Aí, conforme tudo se acalma, a gente relaxou bem, aí a gente pode levar para as narinas. Caso contrário, se fizer exatamente do jeito que o Lama está explicando aqui, levar diretamente para as narinas, a gente corre o risco de tensionar aqui, como se a gente quisesse olhar para as narinas, sabe? Eu, no começo, fui muito mal introduzida às práticas de meditação. Felizmente, depois o Lama Santa me salvou, depois o Alan Wallace me salvou, eu me salvei. Mas eu fui instruída a fazer direto isso, direto para as narinas, né? Morria de dor de cabeça.
porque eu tensionava muito essa região aqui, né? Como se eu quisesse olhar para as narinas, querendo prestar atenção nessas sensações que são super sutis, né? Eu fazia uma baita força e morri de dor de cabeça, uma burrice completa, né? Mas aí, felizmente, me salvei, né? Aí a gente faz isso na semana que vem. Certo, chuchus? Eu vou pedir para a gente encerrar, porque ainda vou fazer uma tradução hoje. Aliás, quem quiser participar, eu vou até compartilhar o link aqui, se vocês quiserem participar. Mas é uma tradução da turma do Londres também. Mas eu compartilho aqui, se vocês quiserem participar. Sim, João, é mais ou menos Shamatha sem sinal. É Shamatha sem sinal, mas na linguagem do Lama Samten, sim. Shamatha sem sinal. Na linguagem do Lama Wallace seria estabelecer a mente em estado natural ou consciência da consciência. Esses dois tipos de prática. Mas não tem um foco onde você amarra a atenção, né? Essa diferença de um modelo. Mas nem se preocupa em gravar isso, porque a gente não vai nunca mais ouvir o Lama falar disso. Mas é interessante, né? A gente entender que tem duas formas diferentes de treinar a atenção, né? Uma é você amarrando a atenção num foco, outra é soltando completamente todos os possíveis focos, né? De distração e de fixação e tudo mais. A dúvida que eu tenho é, dentro de soltar todos esses focos, eu mesmo assim consigo treinar o foco, que seria a Shamatha sem sinal, no caso? Você não quer treinar o foco você não quer treinar o foco, na verdade, você quer treinar a não distração. É isso que a gente quer treinar, né? É que como se fossem dois lados de uma mesma moeda, né? Um lado é foco, outro lado é não distração, né? Então, no modelo do controle, aí, como o Lama está explicando, a gente treina o foco. No modelo da liberação, a gente treina a não distração, mas o efeito é o mesmo, né? Você está treinando a presença mental, né? Certo, João? Beleza. Então tá bom, meus bens. Eu vou marcar aqui só para a gente não se perder. Introspecção. E então agora a gente faz a dedicação. Vamos fazer a dedicação express hoje. Express, mas de verdade. Deixa eu ver aqui o chat. Então, que a grande tradição do Abate Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeusen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem locho sun vem loche zanlin sa sun chapa pedro jucho sun não adam midral do sun gele show. Então, amorzinhos, não se esqueça, semana que vem a gente não se vê na quarta. Eu vou colocar o link aqui do Zoom para vocês, se vocês quiserem. Vai ser no meu... Aliás, vai ser... Ah, não é nesse Zoom, é um outro Zoom. Vou colocar no nosso grupo aqui, se vocês quiserem participar. Se vocês se sentirem muito perdidos, não se preocupem, porque é uma sequência de ensinamentos, mas vocês estão convidados. Tá bom? Então... Obrigado, Gê. Beijo, amores. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, Gê. Obrigada, Beijo, obrigado a tchau, todos. tchau. Obrigada, Gê. Boa noite, Beijo. pessoal. abraço, boa noite. Obrigada, Gê. Obrigada, pessoal. beijo.